Bruno Miller, bom dia. Bom dia, Toné. Bom dia, Tomás. É uma satisfação, bom dia aos ouvintes da Rádio Vale. É uma satisfação estar aqui. Mais um dia quente, que promete. Muito embora hoje nós não tenhamos sol, pelo menos por enquanto. Mas estamos aí correndo bastante, uma infinidade de demandas, mas tocando e fazendo o enfrentamento de todas. Agradecemos a disponibilidade do Bruno de vir aqui de última hora conversar conosco, mas as notícias também chegam de última hora e têm que ser tratadas, que especificamente envolve a Procuradoria Jurídica, que foi essa decisão de solicitar a devolução de documentos que foram utilizados pelo GAECO, pelo Ministério Público, para desencadear a Operação Fandango e, posteriormente, mais investigações. O município pediu essa documentação por quê, Bruno? Bom, Toné, até antes de te responder especificamente a essa questão, eu acho importante o espaço e tenho a obrigatoriedade de opinar para a sociedade, porque algumas pessoas a gente tem ouvido uma narrativa muito que o governo está de forma insistentemente sempre revivendo o passado. E eu, como faço parte do governo, eu tenho a obrigatoriedade de dizer que nós não estamos revivendo o passado. Essas questões todas que ocorreram na Operação Fandango não são passado, elas ainda são presentes. Tanto é que existem processos, uma ação penal tramitando, existe uma ação de improbidade, existe possibilidade ainda de terem outras ações de improbidade decorrentes da ação penal, né? Por enquanto nós temos uma, mas nós podemos ter mais. Ontem também nós fizemos contato com o Ministério Público e foi nos passado que ainda há contratos em investigação, então a gente ainda pode eventualmente ter alguma outra ação na esfera criminal. Então, assim, a questão é que a gente não está revivendo o passado, a gente está atuando dentro do presente. Por que nós fizemos o pedido da documentação? Na realidade, esse pedido já tinha sido feito na gestão passada, mas não foi atendido. Nós, quando tomamos posse, entramos de forma atuante no governo, buscamos isso. Por quê? Porque quando houve a Operação Fandango, uma série de documentos, de processos administrativos, de processos licitatórios, de notas, de empenhos, de processos de licenciamento ambiental, uma série de processos que eram todos físicos, porque ainda não havia sido implantado um DOC, e o município não tinha cópia, por incrível que pareça, não tinha segunda via, só tinha um processo. Então, quando houve a operação, todos esses documentos foram levados, porque estavam sob investigação, e o município, aqueles processos todos que estavam ali, tanto em relação à questão de pagamento, notas, empenho, como a processos de licitação, licenciamento ambiental, etc., tudo foi interrompido. O que acontece? Posteriormente àquele ano todo que se fez a investigação, veio a denúncia, a juíza acatou a denúncia e instaurou uma ação penal. Essa ação penal tem alguns contratos que foram levados para a investigação não entraram ali dentro. Foram analisados e se concluiu, o Ministério Público concluiu que não deveriam ser objetos da ação penal. Só que o município, como não tinha cópia, ele não poderia dar prosseguimento àqueles processos. Por exemplo, tinha empresas que estavam com pedido de licenciamento ambiental e a prefeitura, em razão da orientação jurídica anterior, interrompeu e não pôde dar andamento. Não deu andamento a processos licitatórios e uma série de questões. E nós, identificando isso, nós buscamos solicitar essa documentação para que a gente pudesse analisar dois pontos. Primeiro, para ver o que a gente pode dar prosseguimento, porque o poder público não pode ficar inerte, ele também não pode, porque algo está sendo investigado, ele não pode simplesmente suspender a prestação do serviço público, ele tem que analisar, ele tem que ver se preenche os requisitos. Vou dar um exemplo da questão do licenciamento ambiental. Se isso se preenche os requisitos, ele tem que fornecer o licenciamento ambiental. Né? Então a gente precisava dar andamento nessas solicitações e nos serviços públicos, mesmo que os documentos não estivessem aqui. Mas a gente precisava buscá-los para que o corpo técnico também pudesse olhar e dar prosseguimento normal, porque não se tinha nada, absolutamente nada. E também para que a gente pudesse analisar toda essa documentação, justamente para a gente fazer uma avaliação interna, enquanto governo, mas mais do ponto de vista técnico mesmo, se a gente iria solicitar intervenção nos processos ou não. Né? E nós analisamos essa documentação e entendemos que era necessário o município ser parte, atuar tanto
na ação de improbidade na esfera civil, como parte interessada, como litisconsorte, tá? Como na ação penal como assistente de acusação, porque são questões um pouquinho diferentes e a gente buscou isso, está buscando. Hoje existe um parecer do Ministério Público na ação penal que não está concordando com a intervenção do município, dizendo com a justificativa de que o Ministério Público ele já representa, ele é o titular da ação penal, e isso obviamente eu sei, eu não quero ser o titular da ação penal, e que ele já representa a coletividade, que não haveria necessidade do município fazer parte. Porém, o nosso argumento é bem singelo. Nós defendemos primeiro porque não há impedimento legal do município ser parte na ação penal como assistente de acusação. Tá? Nosso pedido é baseado no Código de Processo Penal, no artigo 268, mais precisamente. Tá? E nós defendemos essa intervenção em razão de 3 situações. Primeiro, porque a eventual sentença condenatória ou absolutória, né, na ação penal, ela pode produzir efeitos administrativos, porque nós temos servidores públicos efetivos que são réus. Então, o município deve participar como assistente de acusação dentro da ação penal. Segundo, porque o município é parte lesada, tá? Ele é o ofendido, né? E ele deve preservar a satisfação de dano emergente decorrente dos atos ilícitos. Ele tem que se preparar para buscar as reparações posteriores. Tá? E terceiro, e mais importante, por uma questão legal e ética, né, de fiscalizar o cumprimento da perfeita realização da justiça. Porque o Ministério Público, e eu não estou aqui fazendo nenhum tipo de crítica, mas nem sempre o Ministério Público, os atos do Ministério Público vão ser exatamente os mesmos do município. Eventualmente pode haver uma sentença absolutória, onde o Ministério Público concorda e não recorre, e o município, enquanto assistente de acusação, pode recorrer. Porque enquanto assistente de acusação, o município pode oferecer provas, pode instruir, ele tem toda a documentação, ele tem todos os desdobramentos dessa documentação posterior. Então, nós entendemos que sim, é dever do município acompanhar, não só acompanhar como parte interessada, mas acompanhar como parte ativa no processo, com base legal, para que possa resguardar os interesses da comunidade. Bom, Bruno, estamos conversando com o Bruno Miller, procurador-geral do município de Cachoeira do Sul. Quero, como cidadão aqui e como profissional de jornalismo, cumprimentar pela decisão. Eu, sinceramente, quando a administração passada resolveu, inquirido, que foi o município, pela juíza que estava cuidando do processo, perguntando se o município queria ser terceiro interessado no processo, o município mandou uma lauda explicando que não tinha interesse. E eu, sinceramente, insisto aqui como cidadão, como jornalista, disse, mas como assim que o município não quer saber de um processo de tal monta, dos detalhes, não quer se envolver nisso, se isso pode, eventualmente, como disse bem o Bruno aqui, de forma muito mais competente que eu, né, pode, inclusive, incidir em consequências para servidores públicos municipais, para prejuízo para o erário público, que tem que ser ressarcido, sei lá o que pode aparecer. Como é que o município não tem interesse em algo que afastou o prefeito do cargo? 3 secretários, 2 servidores que estavam na ocasião, quer dizer, um caso inédito em Cachoeira do Sul, e o município, não, mas o município não tem nada com isso. Eu não entendi, e acho que a atual administração, presidida pelo prefeito Leandro Balardim, está resgatando, né, um papel que o município jamais podia ter abdicado. E, nesse caso, pleiteando, quer dizer, uma iniciativa depois de ter sido recusado da atual administração, sim, a prefeitura quer intervir. Se as pessoas têm, ou as jurídicas ou físicas, têm alguma responsabilidade, o processo vai dizer, e o judiciário vai julgar. Mas depois, como disse bem aqui o procurador Bruno Miller, a consequência da decisão de absolvição ou de condenação de seja quem for dos réus, né, se houver consequência, o município provavelmente será o maior agente de execução dessa consequência. Perfeito, Né? perfeito. É ele que terá que mais agir. Tu é certo? Não, perfeito. Quando nós chegamos e nos deparamos com essa manifestação de que o município não havia naquela época interesse em participar, nós imediatamente conversamos e eu expliquei isso ao prefeito, que não é nenhuma questão de escolha, é uma questão de dever legal do município. O município, em razão de ser a parte lesada,
ele tem obrigatoriedade legal de participar, e não só como parte interessada para acompanhar o processo, mas como parte ativa na improbidade como litisconsorte, que é um instituto previsto no Código de Processo Civil. Litisconsorte é como se fosse um assistente de acusação na esfera civil, né? Ele também vai produzir prova, ele pode fazer recurso, ele pode produzir prova, ele pode inquirir, ele pode solicitar documentos, porque nós não estamos entrando nos processos com o intuito meramente acusatório, mas num sentido de dar transparência para a sociedade, de buscar todos os esclarecimentos. Nós podemos, inclusive, dentro do processo, se permitido for que nós que a gente entre como parte ativa, nós podemos concordar eventualmente que não há responsabilidade de A ou de B, como juntamente com o Ministério Público, que é o titular da ação penal. Mas nós temos a obrigatoriedade legal de participar como parte ativa e produzir prova e mostrar para a sociedade que o município está vigilante e que ele quer esclarecer todos os fatos e, eventualmente, algum tipo de sentença condenatória, o município vai buscar as reparações necessárias. Tem também um outro aspecto, né? Em sendo aceito como um terceiro interessado no processo, de forma ativa e não passiva, como disse o procurador Bruno aqui, né, o município sempre vai ser citado, ele sempre vai ter que se posicionar, né? Então o judiciário, o juiz, a juíza que tiver de posse do processo, ele vai sempre notificar o Ministério Público e o município para se posicionar. Então o município nunca vai ser pego de surpresa. Perfeito, perfeito. É mais uma iniciativa para que a gente possa acompanhar. Foram uma série de documentos que chegaram e a gente analisou um por um, olhou todos os contratos e a gente, por exemplo, a questão da ação penal nós não tínhamos acesso, o município não tem acesso, porque é uma ação que corre em segredo de justiça e é inadmissível que inúmeros elementos que constam ali de contratos, inclusive de empresas que porventura podem vir a tentar negociar novamente com o município, estão sendo denunciadas, a gente não sabe o teor. O município precisa ter acesso aos autos e participar ativamente até para que possa não só buscar as reparações futuras, mas também evitar algum tipo de negociação com empresas que seria prudente nesse momento não negociar, né? O município tem que estar atento e tem que participar ativamente dos atos. Muito bem, nosso convite para o procurador Bruno Miller estar aqui era para isso, para esclarecer as motivações, o tamanho da encrenca que nós estamos vendo. Esse processo vai demorar muito, Bruno? Provavelmente, Toná. O processo essa ação penal, só a fase preliminar, né, de elaboração de denúncia já demorou mais de um ano, né? E na medida em que ela foi instaurada, a ação penal, e ela tem muitos réus, certamente é um processo que vai demorar bastante tempo. Sim, cada réu com a sua defesa com a sua possibilidade advogado, de argumentação. Perfeito. Quer dizer, isso tudo, uns mais ou menos assistidos ou interessados. Talvez E no meio do processo pode ter algum acordo, alguma coisa assim, não? Eventualmente sim, muito embora os crimes que estão sendo imputados na ação penal sejam crimes que acredito que não possam haver transação penal, né? Acredito que não haja. O que se pode é dentro da esfera civil, lá na improbidade, sim, pode haver algum tipo de acordo no sentido de devolução ao erário, né? Isso pode acontecer, mas são processos que infelizmente tendem a demorar, tendem a se arrastar um tempo. Mas fica claro aqui para todos nós que às vezes ficamos meio céticos pela efetividade da justiça, né? De que não vai ficar barato para quem cometeu alguma improbidade administrativa a Operação Fandango. Não, com certeza não. O judiciário hoje, em razão do volume de processos, né, infelizmente as demandas acabam tendo uma durabilidade muito extensa, e aí esse é uma crítica, né? Os advogados se utilizam muito desse instituto da prescrição, intercorrente, etc., porque o processo acaba levando muito tempo. Mas quando são processos que têm geralmente uma repercussão pública, eles envolvem agentes políticos, etc., a gente tem visto nos últimos anos que isso acaba
andando um pouco mais rápido, até por uma questão de mostrar, dar uma resposta para a sociedade, né, que elegeu. E eu sempre digo, o afastamento de um agente político, uma pessoa que foi eleita, é uma exceção, né? O povo escolheu, o povo é soberano, o povo escolheu, e quando a justiça vem e afasta alguém, supostamente por um ato ilícito, a justiça também se sente no dever, o judiciário se sente no dever de dar uma resposta mais célere, mais rápida, até para justificar essa questão do afastamento, que é uma medida de exceção, né? Então eu acredito ainda que, em razão das pessoas que estão envolvidas, né, de ser um ato que teve repercussão nacional, sejam processos até porque são processos que tramitam em várias especializadas em Porto Alegre, então são processos que podem ter uma celeridade um pouco maior. Muito bem. Bruno, muito obrigado pela gentileza, pelos esclarecimentos aí, e nós vamos ficar atentos, porque embora demore, as pessoas passam, mas os entes públicos, as instituições permanecem, e nós temos que ser, sim, não é revanchismo, não é ficar remexendo no passado, nós temos que nos lembrar de coisas que não podem se repetir. Perfeito, exatamente, é o que eu tenho dito, não se trata de reviver passado, né? O governo não está aí para ficar justificando, o governo vai errar, vai acertar, vai errar, vai ter dificuldades, como qualquer eleito fosse, mas a questão do que aconteceu não é a questão de passado, é uma questão de presente, e o município tem a obrigação legal de atuar e de dar transparência e resposta para a sociedade.